A igreja é um agente vivo, não é um agente estático, robótico, parado. A igreja é um agente extremamente vivo. E eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado. Então, a gente não fica parado. Deu uma oportunidade, fala a palavra, tem uma doença, impõe mãos, né? E a última que aconteceu comigo foi sexta-feira agora, foi muito interessante. Um senhor de uns 68 anos, 72 anos, chegou lá para fazer hidroginástica com a muleta, porque tem uma prótese na direita e uma perna, um fêmur, que dói tanto no quadril quanto no joelho. E foi lá para a minha sala, sentou, falou da dor que tinha, um monte de remédio, 4 operações no coração, 4 stents, bem bichado e mancando. Aí, né, mandou ele para lá para fortalecer a perna, senão ele está obeso, com 94 quilos. Eu peguei todos os dados, anotei, e depois perguntei ele, rapidamente falando, se ele acreditava que Jesus podia curar a perna dele. Aí ele mostrou um cordãozinho com a foto de Jesus assim, no cordãozinho, tal. Ele falou assim, eu perguntei que fé que ele tinha, ele falou, não, eu sou católico. Eu falei, também sou. Eu sou apostólico, eu também sou apostólico, só não sou romano. Ele não entendeu bem aquilo ali e foi orar. Orei, impus a mão e ordenei cura imediata, agradeci ao Senhor e ele ficou congelado, levantou, andou, deixou a muleta de lado e começou a marchar. Uma oração só. E a mulher que estava com ele, não sei se é a mãe, o que é, se é parente, estava com artrose no joelho, orei 3 vezes por ela e ela saiu dela. Aí sai 2 com a muleta, ele com a muleta no braço, vai para a recepção. Ele assim, meio que passado, não entendendo nada, e eu falei, isso aí é Jesus. Então a gente tem que ter intrepidez para fazer, tirar o medo, por isso que é quick start, você dá um start na sua vida, começou, você não para mais. Primeiro que você orar e for curado, você não para mais. Você precisa de coragem, não intrepidez, não pode ter vergonha e tem que fazer. Se você não fizer, não vai acontecer nada. E a igreja é um ser vivo andando sobre a terra. E não um ser, como a Silvinha falou, que vem aqui, vai para casa, vem aqui, vai para casa. A igreja não é um local, somos nós em onde estivermos. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre imposição de mãos, que é um dos serviços dos santos. Quando impomos mãos, nós estamos fazendo aquilo que Deus falou para a gente fazer, tá? Vou correr um pouco e depois nós vamos para a prática, tá bom? Imposição de mãos, segundo a Wikipédia, é um ritual religioso que acompanha certas práticas religiosas que é encontrado em todo o mundo sob diferentes formas. Sobre o mormonismo, vocês já viram falar de Mormon? Antes eles vestiam uma túnica, hoje não, eles já estão de terno ou de camisa branca e calça e andam pelas ruas. Eles também fazem isso, eles também põem mãos. Foi criado por esse cara aí, ó, Joseph Smith Jr., um americano, foi um religioso e o primeiro presidente do mormonismo. Nasceu em 1805, morreu em 1844. Foi o primeiro candidato a presidente dos Estados Unidos que morreu assassinado. Foi ele. Você vê pela idade ali, ele morreu muito novo, ó, 39 anos. Ele se candidatou e mataram ele, limparam ele por algum motivo, ou religioso ou não. O que tem no mormonismo? São dezenas de milhões de membros em mais de 206 países. Eles utilizam a imposição de mãos para ordenar, para curar, para conferir o Espírito Santo à pessoa. Eles são bem semelhantes a nós. E usam um óleo chamado consagrado para poder produzir cura. Então, eles têm uma capa de cristianismo, mas no fim tem um homem por trás que é o centro de todas as coisas. Tá? Vamos em frente? Eles também têm posição de membro. Igreja Messiânica Mundial é um movimento religioso que foi fundado em 1935 no Japão por esse cara aí, ó, Mokichi Okada.
Na oração silenciosa, que você vai lá, os caras falam bem baixinho na orelha da pessoa, impõem mão sobre ela, chamada John Ray. Está vendo lá? Seria a purificação do espírito. Um membro da igreja canaliza a luz divina para o corpo de outra pessoa. Irmão, cuidado quem impõe mão sobre a sua cabeça, sobre você. Tá? Essa luz divina aí, a gente sabe qual que é, né? Ok? Para que? Qual o fim? Purificar o cara, trazer ele ao equilíbrio. Eu não vou entrar em mérito disso. Reiki. Alguém já ouviu falar de Reiki? O Reiki consiste em canalizar a energia universal, vital universal, pela imposição de mãos para a cura física dos que recebem, desenvolvida em 1922 pelo doutor japonês aí de novo, Mikao Sui. Então, nos hospitais, ele vinha com a mão dele e colocava nos doentes, os doentes eram curados. Com que energia que eram curados? Com que poder eram curados? Essa energia vital era transferida da mão do terapeuta para o doente. É Reiki. Toda vez que você falar de Reiki, racha fora. Espiritismo também tem imposição de mãos. É administrado através de passe espírita, onde um indivíduo que recebe o nome de passista canaliza sobre outra pessoa fluidos ou energias benéficos, entre aspas, oriundos do próprio passista, de bons espíritos ou ainda de ambas as fontes. Ou seja, a pessoa te põe mão, se você não sabe, foi por isso que eu estava pensando, por isso que aquela mulher que estava mancando, eu falei que ia orar para ela, não aceitou eu orar por ela. Porque poderia ser alguma coisa torta, ela falou que era evangélica, e ela não quis imposição para não ser opressa ou possessa por demônio, né? Ok? Cristianismo, a imposição de mãos é largamente praticada nas igrejas cristãs para vários fins, ensinada por Jesus. Então nós temos uma imposição de mãos no Velho e temos uma imposição de mãos ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Amém? Muito bem. Nota, muitas vezes é uma atitude simbólica e ritual. Às vezes você está impondo mão simbolicamente e não por crer. E é um ritual, às vezes, que você faz, mas você mesmo não crê. Por isso que você não põe mão na rua, por isso que você não põe mão nas pessoas, porque você não crê, ou tem vergonha, ou tem medo. E aí você não faz. Então, o cristianismo em si também tem seus rituais, né? E aí o cristianismo como contexto geral. Beleza. A lei espiritual do contato e transmissão. Existe uma lei espiritual, que não é só para nós, também para demônios, e ela é toque e transmissão. Você toca e transmite aquilo que você tem. Se você tem demônio, energia pesada, você vai passar aquilo para os outros. Se você tem o Espírito Santo, você vai passar o poder do Espírito Santo para outra pessoa. Até aqui tudo bem? Então essa é uma lei espiritual. Contato, transmissão, toque e transmissão. Toda vez que eu toco, eu transmito o poder do Espírito Santo a outros, utilizando o nome de Jesus. Eu preciso de crer nisso, porque senão eu só chego lá, oro junto, toco a mão e nada acontece. Então, essa lei, ela é uma lei de contato. Eu preciso de tocar. E comunicação de poder. Eu preciso de tocar. Se eu ficar aqui, ó, tal, sai, tal, pode fazer. Você pode abençoar. Mas, quanto à cura, você tem que tocar. Você pode orar? Orar para a pessoa ser curada? Pode. Você pode fazer jejum e orar para a pessoa ser curada? Beleza. Mas o toque, a transmissão é através de posição de mãos. Amém?
Quando nada dá certo, a oração, fez jejum, a oração não deu nada certo, toque. O toque não resolveu, aí chama o presbítero da igreja, põe o óleo e aí você ora. Talvez seja o último estágio em que Deus vai atuar com poder sobre aquele irmão ou irmã, ou pessoa que não é irmão ou irmã, e ele ser curado. Amém, irmãos? Tudo bem? Então eu comunico poder quando eu toco em alguém. Então é a entrega de modo prático e espiritual, prático, porque eu preciso de fazer, daquilo que Deus já te deu, o poder do Espírito Santo através da fé no nome de Jesus. Eu toco e ordeno cura em nome de Jesus. Não preciso de ler os Salmos 119, não preciso de fazer oh Senhor, o Senhor é maravilhoso e tal. Você pode fazer, rapidinho. Mas você não precisa de fazer, né? Isso tudo, é só ordenar a cura. Você não vê Jesus e os apóstolos cantarolando. Parece o Honda, né? Um Honda branco na frente da garagem de alguém aí. DWL 1H16. Já achou? Vai lá, é rápido antes que ele vá passear de caminhão. Então, essa é uma lei espiritual. Eu tenho que entender que quando eu estou colocando mão, o Espírito que está em mim está canalizando poder sobre o outro. Se eu não entender isso, se eu não acreditar nisso, nada vai acontecer. Entende? Eu só vou tocar a mão ali, porque eu posso impor mão abençoando. Mas se eu estou em ação de cura, de repreensão de demônio, eu tenho que acreditar que de mim emana poder. E recebereis quê? Poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Muito bem. Está na lista dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Até que seria interessante, Samuel, Rui, Sodré, a gente começar a fazer um estudo sobre esses fundamentos, né, que são princípios elementares. Eu estou aqui chegando com imposição de mãos, a gente passar pelos outros, né? Por isso, pondo em parte de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ou seja, você já aprendeu isso? Então agora vamos nos aperfeiçoar, botar em prática as coisas. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, e o ensino sobre batismo e da imposição de mãos, e sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Nós podemos estudar um pouco sobre isso, fechar isso com os irmãos e sair para coisas maiores. Essas coisas maiores são práticas, não são só teóricas. A imposição de mãos e as curas. Jesus manda impor as mãos para curar. Agora é muito interessante que a imposição de mãos, não é imposição de pés, não é imposição de mão, imposição de mãos. Se o cara é maneta, não tem como, ele vai impor uma mão. Quando um jovem ficou tetraplégico, ele só pegava a mãozinha, encostava nas pessoas e elas eram curadas. Ele mesmo não, mas as pessoas eram curadas no toque dele. Mas é a imposição de mãos. Pensem bem nisso, como é que você está fazendo a sua imposição. Marcos 16, 17, 18, diz assim: esses sinais acompanharão os que creem em meu nome e imporão as sobre os doentes, e eles ficarão curados. Quantas vezes devo orar para a pessoa ser curada? Aqui, até a Natana falou, né? Aqui Jesus curando um cego, ele em determinado momento, ele cospe, põe o cuspe no olho do cara, do cego, e pergunta a ele: você está vendo alguma coisa? Aí ele vai responder:
Isso aí está em Marcos 8, 23 a 25. Levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. O que nos impede de orar 2, 3, 4 vezes até ver a cura? Intrepidez, coragem, não ser covarde, não ser tímido, é isso. Eu preciso de quebrar, fazer o start. Depois a coisa fica natural. Amém? Amém? Os apóstolos e discípulos fazem o uso destas coisas, da imposição de não. Atos 14, 3, Paulo e Barnabé confirmavam a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Atos 28, 8, o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. A imposição de mãos é usada para curas com óleo e também sem óleo. Com óleo, a palavra deixa claro que é uma ação já no último estágio, vem os presbíteros e impõem mão com óleo. Tiago 5,14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé, se você não tiver fé, nada acontece, curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, porque eu fui curado, eu fui perdoado? Não. Eu vou ter a oportunidade, uma vez curado, de confessar os meus pecados para ser curado agora da minha alma. Amém? Alguma dúvida? Beleza? Estou seguindo. Estou rápido, tá? Imposição de mãos para abençoar e profetizar. Bênção comunicada e transferida. A bênção ela pode ser comunicada, ela também pode ser transferida. Eu posso transferir uma bênção, assim como também a minha boca pode transferir maldição. A boca pode fazer isso. E eu impondo as mãos. Nós vamos aqui, no Novo Testamento, é mantida a imposição de mãos como um ato de abençoar, que estava lá no Velho Testamento, e profetizar, como no Velho Testamento. Jacó, Israel, abençoa Manassés e Efraim. Aqui a gente vê Jacó pega a mão direita e põe sobre a cabeça do mais novo e da mão esquerda sobre o mais velho, e ele abençoa e profetiza sobre eles. Então, a imposição de mão para abençoar. Eu posso falar só, seja abençoado, que Deus te abençoe, que Deus te leve, que Deus te ilumine e tal. Beleza. Mas você pode transmitir isso ao tocar. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso ter um desejo, uma explanação, mas quando eu toco, eu transmito aquela graça que o Espírito tem sobre a pessoa. Amém? Jesus abençoando as crianças. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, Jesus ensina a abençoar com um toque de mão. Terceiro, a imposição de mãos para a transmissão dos dons do Espírito Santo. Tobin fez isso bastante lá. Atos 9, 17, esse é um texto. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, ele apareceu no caminho,
por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio de quê? Espírito Santo. Timóteo 4,14 diz: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, ou seja, eu fiz a mensagem sob imposição de mão, entregando o quê? O poder do Espírito sobre a pessoa. Irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quem é o Espírito Santo? Qual o poder que ele tem? Quando eu creio, qual é o meu limite? É quando eu não creio. Mas para Deus não há limite de nada. Absolutamente nada. Nada, nada. Meu limite está em mim mesmo. Aonde eu ponho dificuldade, aonde eu não creio, nada vai acontecer. Atos 8, 17 e 18. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu um din-din para fazer isso. Não para receber, mas poder fazer isso. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Amém? Quarto, a imposição de mãos para consagrar alguém para determinado serviço, ministério ou cargo. Aqui é importante a gente entender algumas coisas. Até onde o cristão, sem nenhuma ordem vamos dizer assim, que não é pastor, que não tem um serviço levantado para a igreja, pode impor a mão sobre alguém que vai ser ordenado. Você pode levantar a mão, abençoar, mas a ordenação, a passagem da autoridade é feita por quem tem. Entende o que eu estou falando ou não? Então, vamos levantar um pastor. Quem vai botar a mão e passar a autoridade para ele é quem tem autoridade. São pastores, apóstolos, bispos, presbíteros, diáconos. E não aqueles que não têm essa capacidade. Você pode até abençoar, levantar a mão, mas você não tem autoridade para fazer essa imposição de consagração. Tá? Isso significa a comunicação de investimento de autoridade. Então, você que tem autoridade, ao impor a mão, passa a autoridade para o outro. Qual é o perigo? Lá na frente eu vou falar sobre os perigos daqueles que a exercem. Então, quem exerce, põe. Então, quem não tem autoridade, abençoa, ora para dar tudo certo, mas sua imposição de mãos não vale nada, porque você não tem autoridade para fazer. Ida de Barnabé e Paulo para o campo missionário, então, jejuando, né, os presbíteros, os homens de autoridade, orando e impondo mãos sobre eles, quando o que? As mãos, né? Os despediram. Os perigos da imposição de mãos. Quais são os perigos? Então, o ato inevitavelmente ele atrai a atenção de alguém. Na hora que você põe a mão, se você não está no ambiente, igual na minha sala de avaliação lá e tal, eu também não tenho vergonha, na recepção também, a pessoa está com dor, estou botando mão, de repente é curado ali, eu não tenho esse garro não, tá? Mas mais reservado, às vezes, é melhor para a gente dar start. Então, o ato inevitavelmente atrai certa atenção para a pessoa que impõe as mãos. O cuidado nessa área são três. Primeiro, não busque trazer glória e atenção sobre você e sim para Deus. Quando você é o centro, Deus passa a não fazer através de você. O orgulho é a área em que Satanás procura operar com muita frequência e com bastante sucesso em nós. Quando você acha que é o cara, está perto de cair. Quem é o cara é Jesus.
você não perder essa tona, você não perder esse ponto, você sabe que você está sendo um instrumento na mão dele. Se você perder esse ponto, daqui um pouquinho você toma um escorregão. A glória é dele. Qual é o segundo ponto de imposição de mãos que é preocupante? 1 Timóteo 5:22 diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados alheios, ou seja, de outras pessoas. Conserva-te a ti mesmo puro. O que ele estava orientando Timóteo? Para você não ordenar, não impor mão sobre uma pessoa porque ela é bacana, conta muita piada, ela é legal, né? Ela é uma pessoa muito rica, ela tem boa cultura, por esses fatores. Porque a partir do momento que eu outorguei ele a autoridade, eu também sou responsável. E se ele faz errado, eu estou fazendo errado. É igual filho. Se você educou ele errado, quando ele fez errado, fala que ele é mal educado pelos seus pais. Assim, todo que exerce autoridade ao impor mãos sobre pessoas tem que saber sobre quem está fazendo, para não ser cúmplice de todos os erros dele e ser desautorizado na frente. Então, Paulo instrui a quem exerce autoridades, ou seja, serviço, ministério ou cargo, para ser cauteloso sobre quem impõe as mãos e outorga autoridade. Não faça isso. Seja muito criterioso, porque esse cara vai dividir com você responsabilidade. Lei espiritual de identificação. Quando eu levanto alguém, porque ele se identifica comigo, ele faz parte do meu grupo, né? Um político, se ele é ladrão, ele não vai trazer uma pessoa honesta para trabalhar para ele, não é verdade? Sim ou não? Ele vai arrumar ladrões para ele continuar roubando, todo mundo feliz. Então, há essa identificação. Ou você traz gente para o presbitério, pessoas responsáveis, pessoas de bom caráter, pessoas que levam Deus a sério, ou você passa a ser responsável pelo aquilo que ele... Ah, tá, obrigado, minha água está acabando. Eu estou falando pelo nariz já. Você passa a ser cúmplice. O que é cúmplice? Você não fez nada. O cara está lá fazendo coisa no computador, tudo errada. Você está vendo e está deixando fazer. O que você é? Cúmplice. O que tem que fazer um presbitério nesse momento? Cortar rápido e tirar a autoridade desse sujeito o mais rápido possível. Porque se manter a autoridade dele, você é cúmplice dos erros que ele fizer. Estão entendendo ou não? Por isso, não imponha precipitadamente. Pode ler o contexto que vocês vão ver que é exatamente isso. Ele está falando para os presbíteros. Lei espiritual, tornar-se. Não podemos nos precipitar e ordenar nécios na fé, pessoas que converteram tem 1 ano, 2 anos, já vira pastor, já vira diácono. Não podemos ordenar pessoas por serem amigos, ricos, cultos, parentes ou somente bons oradores e articuladores. Não devemos impor as mãos sem uma análise prévia do caráter e do testemunho da pessoa para não nos tornarmos cúmplices de pecados dela. Ok? Todos me acompanhando? Estão entendendo o que eu estou falando? Beleza. As qualificações dos bispos, os presbíteros. Por que isso é importante? É porque na hora que for levantar, tem que ter esses caracteres. Ele não vai ser 100%, mas ele está bem perto disso. Eu vou ler rapidinho para vocês. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, o presbítero deseja uma nobre função. Isso é a nova versão internacional, tá? É necessário, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro,
e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro, money. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele e com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser nécio, ou seja, convertido de pouco, recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Agora vamos pegar os diáconos. A lista dos diáconos é um pouquinho menor, mas também pega pesado. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Pessoas que já serviram, estão servindo, estão fazendo. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, que são as diaconisas, igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém? Então, nós quatro, para impor a mão em alguém, a gente é responsável de quem a gente vai levantar. Tanto para diácono quanto para presbítero. Não impor precipitadamente a mão sobre ninguém. E o terceiro ponto é cuidado com relação a quem você permite que imponha as mãos sobre você. Voltamos novamente na lei espiritual de identificação. Se você sabe que aquele irmão, alguém está com sono aí, psicologicamente, pode levantar e sentar. Se você sabe que aquele irmão está com a vida errada e deixa ele impor a mão sobre você, o Espírito que está sobre ele vai vir sobre você. Ele está vivendo uma vida em adultério, pornografia e escambau, o Espírito Santo já abaixou. O poder que vai sobre você é outro. É o poder de queda, derrubada. Vai que é sério, né? Quem vai impor a mão com a energia já não é mais o Espírito Santo, ele já apagou. Vocês acham que um cara que está em adultério, está em pornografia explícita, está muito legal, o Espírito Santo está ali dentro dele à vontade, fazendo obra? Outro Espírito vai fazer obra. Sim ou não? Sim ou não? Sim? Se você sujeitar alguém que não conhece, pode abrir-se imediatamente para uma transferência de poder e opressão de demônios. Você pode ser possesso. Como nós temos o Espírito Santo, não vamos ser, mas vamos ser opressos. Ok? Lembre-se, Satanás e seus demônios também operam sinais e maravilhas. Mateus 24, 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Ok? Terminando. Quem deve impor a mão? Quem deve impor as mãos sobre os irmãos? Nós, os cristãos que não fazem parte de serviço, que não são ordenados, eles podem impor mãos para curas, para dons, para bênçãos e para profecia. Está em Marcos, nós já lemos, né? Imporão a mão sobre os doentes, eles ficarão curados e tal.
Os que detêm autoridade espiritual para comunicar autoridade espiritual, ordenação e estabelecimento de ministeriais, pastores ou bispos, diáconos, apóstolos, profetas e missionários. Né? Então, jejuando por irmãos. Então, essas coisas, lá em cima, liberado para todos os irmãos, inclusive para quem exerce autoridade, cá embaixo só para quem exerce autoridade. Resumindo, então, é um ministério ou serviço de santos, é para todos nós. Não é para um, não é para os pastores, é como Torben disse, nós temos o mesmo Espírito. Eu preciso de crer, sair do comodismo e arriscar, porque Deus vai fazer. O meu start não foi lá com o Torben em Vitória, ele foi aqui, quando nós chamamos as pessoas, eu chamei as pessoas no dia. Vieram as 8 pessoas, nós oramos sobre ela e eu orei para, casado com a Maína, né? Maína, aquela que estavam lá em Brasília, o Léo. Ele não abria a boca, não conseguia, a boca não encaixava e eu orei 8 vezes, a boca dele abriu total e parou de doer. A partir daí eu nunca mais parei de impor mão. Às vezes você fica um pouquinho de vergonha, mas mãos, né? Por mão. Mas você deve continuar. Você deve se arriscar santamente a ver milagres e prodígios. É um ministério ou serviço de todos nós. A imposição de mãos para curas, imposição de mãos para abençoar e profetizar, a imposição de mãos para a transmissão dos dons do Espírito, a imposição de mãos para consagrar alguém para determinado serviço, ministério ou cargo. O que acontece quando se impõe mãos? A lei do contato e transmissão. A imposição de mãos é um ato de transmissão de poder. Pode crer nisso, irmão. É um ato de transmissão de poder. Você não está botando a mão por nada. É a entrega de modo prático e espiritual daquilo que Deus já te deu, que é o Espírito Santo, através da fé no nome de Jesus. Quem aciona é o nome de Jesus, quem age é o poder do Espírito, quem é glorificado é todo Deus. Quem deve impor as mãos? Os que creem para curas, dons, bênçãos e profecias. Os que detêm autoridade espiritual para comunicar a autoridade espiritual, ministros ordenados e reconhecidos. Os perigos da imposição de mãos, nós vimos os 3. Não busque a sua própria glória, e sim a de Deus. Lei espiritual da identificação. Não se torne cúmplice de pecados. Os pastores, diáconos, apóstolos, profetas e missionários têm que ser cautelosos sobre quem impõe as mãos e outorgam autoridade. E o cuidado com relação ao que você permite que lhe imponha as mãos. Há algumas observações aqui que eu coloco, são notas, são interessantes. A imposição de mãos parece funcionar quando outros meios não estão funcionando. Orando, fazendo jejum, nada acontecendo, eu vou para a imposição de mãos. A imposição de mãos, como os de óleo, parece ser a última fase do processo de transmissão de poder para a cura, que ocorre através das mãos dos pastores, dos presbíteros, do Reino de Deus. Eu já passei isso para os irmãos, né? E não existe na Bíblia autoimposição de mãos. Eu procurei, pesquisei, eu botar a mão na minha cabeça, me auto-impor mão. Não existe. Nós temos esse hábito, pode ser que você tenha sido curado, sido alguma coisa, mas não é bíblico, ele não existe. Não existe autoimposição de mãos na palavra. O que impede de eu fazer isso? Se você deu certo, você impôs 2 mãos sobre o seu pé e parou de doer, ótimo, beleza. Mas não existe nada na palavra sobre isso. O que fala a palavra sobre você estar quebrantado é raspar a cabeça, fazer um voto, cumprir esse voto a Deus. Vestir de saco e ir para cinzas, quebrantamento. Mas
autoimposição de mãos não é bíblico. Pode fazer? Pode. Está dando certo para você? Beleza. Mas não é bíblico. Tá bom, irmãos? Bom, eu ia falar um pouquinho sobre raspar a cabeça, essas coisas, mas acho que cai fora daquilo que nós temos ministrado aqui. Tá bom?